Lucas, capítulo 24, de 44 a 49. Acompanhe em sua Bíblia enquanto eu leio. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Feche os olhos, eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra, e que o Teu Espírito produza através dela em nosso coração o impacto semelhante ao que as palavras do Teu Filho Jesus geraram ao coração daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai, que a nossa atenção toda agora esteja voltada para a Tua palavra e para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Após a ressurreição, Jesus passou ainda alguns dias com os seus discípulos. Ele os ensinou, ele esteve com eles, preparando-os para o ministério que eles deveriam desenvolver. E então, nesta preparação, o Senhor Jesus os ajudou nas suas dificuldades. O Senhor Jesus deu as últimas ferramentas que eles precisavam. O Senhor Jesus os aparelhou com tudo aquilo que era necessário para que eles dessem continuidade. E o Senhor Jesus ainda lhes fez a promessa que dali a poucos dias, Ele e o Pai enviariam um Consolador, o Espírito Santo de Deus, o capacitador, aquele que dentro do coração destes homens, permanentemente, os daria a condição para dar testemunho de tudo que ouviram, lhes daria coragem e intrepidez para falar como Jesus falava, e o Senhor Jesus disse que eles fariam coisas, inclusive ainda maiores do que as que Jesus fez, porque eles seriam capacitados e aparelhados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que vinha também ao coração de todos aqueles que a partir dali crescem, porque é este Espírito que faz com que o homem creia, é esse Espírito que faz com que o homem compreenda a palavra de Deus, a obra de Cristo Jesus, e é esse Espírito que dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E então os apóstolos receberam essas orientações. E alguns instantes antes de Jesus ascender aos céus e subir, para que um dia, lá da glória, nós pudéssemos com os nossos olhos contemplá-lo descer, para vir buscar a sua igreja e vir encerrar esta nossa história terrena, neste período de queda. Então os discípulos viram esta cena, mas antes que o Senhor Jesus subisse, ascendesse aos céus, Ele deixou uma última palavra para aqueles apóstolos. Uma última palavra para aqueles discípulos. E essas últimas exortações de Cristo, aqueles 11 apóstolos que estavam ali, eu gostaria de repeti-las a nós nesta noite. Nós ouvimos desde quinta-feira a respeito da mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Nós ouvimos hoje pela manhã a mensagem a respeito da ressurreição de Cristo Jesus e tudo que ela simboliza e tudo que ela significa para nós. E agora a mensagem do Senhor são as exortações que em Cristo Jesus e na sua ressurreição o Senhor traz para as nossas vidas, para que nós orientemos o nosso caminho por aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como recomendação. E então gostaria de observar isso com vocês. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto escrito por Lucas, Lucas é um historiador, ele fez uma pesquisa intensa a respeito do que Cristo havia feito, dito, aquilo que ele pegou de testemunho dos apóstolos, e ele fez um registro, o maior de todos os registros dos evangelhos, e ele trouxe esse registro para o conhecimento de seu amigo Teófilo. Foi para ele que ele escreveu, para que Teófilo soubesse exatamente qual a mensagem que Jesus queria deixar ao mundo, aos homens. Essa mensagem foi registrada, foi incluída no cânon das Escrituras, e essa mensagem chegou até nós. E tudo que está escrito nesse texto não foi escrito só para Teófilo, foi escrito para mim e para você também.
E o Senhor trouxe você aqui nesta noite, especialmente para ouvir esta mensagem. E eu gostaria que com esse sentimento e com fé no coração, você ouvisse isso. Porque em primeiro lugar o Senhor Jesus nos ensina nesse texto que o dom que nós podemos receber e que nós recebemos de interpretar as Escrituras, esse dom é um dom de Deus. É uma bênção divina que o Senhor concede a todos os seus discípulos, para que eles possam viver neste mundo, mas compreendendo as palavras do céu, as palavras de Deus. E então os apóstolos que tinham ouvido Jesus pregar tantas palavras, os apóstolos que foram ensinados, doutrinados com a palavra do Antigo Testamento, com as leis de Moisés, com os profetas e também com os salmos, de todos os livros poéticos, esses apóstolos, eles não tinham compreendido ainda na total profundidade a palavra do Senhor. Muitas coisas eram obscuras para eles. Mas agora o Senhor Jesus chega para esses apóstolos e começa a esclarecer. E então o Espírito do Senhor vem sobre eles e abre-se-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Veja, o que nós podemos aprender da palavra de Deus não é algo que é resultado da sua capacidade intelectual, mas é resultado da iluminação do Espírito Santo de Deus em nosso coração, em nossa mente. E então a primeira mensagem desse texto para nós, o primeiro ensino desse texto para nós, é que está acessível àquele que crer em Deus, aquele que crer na obra de Cristo Jesus, um conhecimento inesgotável, profundo, poderoso, forte das Escrituras, para que você não fique escravo do portador da notícia, para que você não seja alguém movido de um lado para o outro como uma onda, que joga a água para lá e para cá, para que você não seja impelido como uma folha ao vento de um lado para o outro, por não conhecer as Escrituras. Mas o Senhor Jesus disse para os discípulos: agora vocês têm uma segurança, e essa segurança é que vocês vão compreender o que está nas Escrituras. E ao compreender o que está nas Escrituras, a vida de vocês vai se tornar uma vida movida por convicções, e não por achismos, e não por opiniões, e não por ventos, e não por emoções simplesmente, mas será uma vida delineada, delimitada por convicções. E então o Senhor esclareceu, abriu-lhes o entendimento, para que eles compreendessem o que estava nas Escrituras. Não tenha dúvida, o que você, o que eu, o que cada um de nós mais precisa para nutrirmos um relacionamento saudável com o Senhor e para vivermos uma religião pura e verdadeira, é conhecimento a respeito das Escrituras. E talvez alguém aqui nessa noite tenha a mesma dificuldade que eu já tive um dia e que muitos aqui já tiveram, e que o Senhor tem nos abençoado, e não por nós, mas por uma obra dele, tem sido uma bênção diária na vida de cada um de nós, de ter os olhos abertos para entender o que está nas Escrituras. Eu vejo muita gente dizendo: eu leio a Bíblia, pastor, mas não entendo nada que está lá, é muito difícil, não consigo compreender. Você não precisa fazer a mesma escola que eu fiz para compreender o que está nas Escrituras, porque o agente responsável pela iluminação não é o professor de um seminário, mas o agente responsável pela iluminação é o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus ressuscitou, Jesus disse aos apóstolos: agora vocês vão entender, agora vocês vão compreender, vai ficar claro. Esta é a obra do Senhor na vida dos crentes, abrir-lhes o entendimento para que eles compreendam as Escrituras. E então nessa noite você pode orar, porque este Cristo que foi morto naquela cruz, Ele ressuscitou, e Ele abriu o entendimento daqueles homens para que eles compreendessem a palavra de Deus, e Ele pode abrir o seu entendimento para que você compreenda também. O apóstolo Paulo disse que a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, é loucura para os que se perdem, porque eles estão cegos por causa dos seus pecados, mas ela é poder de Deus para aqueles que creem. Deus pode fazer coisas extraordinárias e poderosas na sua vida, a partir da palavra dEle e a partir da ação do Espírito Santo de Deus dentro de você. E então, o meu convite a você é que você creia, é que você ouça, é que você leia e que você confie naquilo que o próprio Senhor Jesus disse que faria e tem feito. Que você se aproveite desta bênção de Deus, que é de ter o entendimento aberto para compreender as coisas dele.
Mas não só isso, o Senhor Jesus se dirigiu àqueles discípulos e falou com eles a respeito da missão que ele tinha. E então, ao ler as Escrituras novamente com aqueles discípulos, no versículo 46, ele diz: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse. Olha, o que Jesus está dizendo? Jesus está falando sobre a sua própria morte. Mas veja nesse texto o ensino que tem para o nosso coração. É a notável maneira como Jesus fala a respeito da sua crucificação. Ele fala sobre a sua crucificação como um evento que havia sido decidido por Deus antes da fundação do mundo, que o Antigo Testamento notificava aos homens que iria acontecer, que o próprio Senhor Jesus já tinha dito para os apóstolos que aconteceria, e que era necessário, era importante, era fundamental que acontecesse. Jesus não fala da sua crucificação e do seu sofrimento no seu julgamento e na sua crucificação como uma coisa dolorosa, que ele vai sentir mágoa, tristeza ou algum sentimento desse tipo para o resto da eternidade. Não, ele fala a respeito da sua crucificação como algo que precisava, que era importante que acontecesse. Sabe por que Jesus diz isso? Porque nós não tínhamos outra maneira de experimentarmos comunhão com Deus se não fosse através da obra de Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus mostra um exemplo claro para aqueles discípulos de quão maravilhoso é compreender as Escrituras. Quando nós compreendemos as Escrituras, nós também compreendemos por que nós passamos por certas coisas. A grande dificuldade nossa como seres humanos é interpretar fatos. Nós temos dificuldade de interpretá-los, e muitas vezes interpretamos errado. Como os discípulos, nós vimos pela manhã, interpretaram equivocadamente a morte de Cristo Jesus. Eles temeram, eles choraram, eles se entristeceram, enquanto eles deveriam se alegrar e festejar, porque lá na cruz, todos os seus pecados foram pagos por Cristo Jesus. Interpretaram errado, e agora o Senhor Jesus está mostrando de forma notável como é uma boa interpretação das Escrituras. Ele disse: olha, era importante que eu morresse, era fundamental que eu morresse, importava que eu morresse, mas que eu também ressuscitasse, para que vocês pregassem ao mundo arrependimento e perdão de pecados e remissão de pecados. E então o Senhor Jesus nos ensina a interpretar a nossa vida a partir das Escrituras. É pensar a vida a partir dos pensamentos de Deus. É viver não segundo as razões do nosso próprio coração, mas viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz que é a verdade e que precisa acontecer na vida de cada um de nós. A ressurreição do Senhor Jesus, seguida a crucificação do Senhor Jesus, seguida da sua ressurreição, é motivo de festa para a igreja. Não é um final de semana e nem um feriado triste, mas é um feriado de felicidade, de alegria, porque nós relembramos o que Cristo fez. E não só nessa data, mas relembramos quando celebramos a ceia do Senhor, quando abrimos a Bíblia, porque todos os pontos de onde você partir das Escrituras, ele apontará para a obra de Cristo. E o que Cristo está dizendo para aqueles discípulos é isso. Vejam, a obra da redenção é central nas Escrituras. E nessa noite, você está aqui por causa dessa obra. Importava que o Filho do Homem padecesse. Era necessário que ele morresse. A cruz de Cristo foi a solução de um grande problema. Desatou um nó imenso que nenhum homem podia desatar. Capacitou Deus a ser justo e justificador. Como que um Deus que decide amar você e perdoar os seus pecados pode ao mesmo tempo dizer que ele é justo? Ele precisa responder à sua justiça. A justiça determina que o salário do pecado é a morte. Mas Deus quer dar o seu dom gratuito, que é amor. E como ele pode fazer isso sem se tornar injusto? Ele pode, pagando ele mesmo a dívida daqueles que ele decidiu amar. E então Cristo vem para cumprir isso, para que Deus possa ser ao mesmo tempo justo, possa ser também o justificador. E então a morte de Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição dele fez com que o próprio Deus pudesse ser justo e justificador. Capacitou o homem
aproximar-se de Deus, mesmo sendo um pecador, aproximar-se de Deus com ousadia. Ele pôde ter esperança por causa de Cristo. E então Cristo está dizendo para os apóstolos: isso tudo estava nas Escrituras, era necessário que isso acontecesse. E então Jesus não está lamentando, não está esbravejando, reclamando, nem murmurando, como nós fazemos ao passarmos por circunstâncias difíceis. Mas Ele está simplesmente lendo as Escrituras e dizendo: isso tudo já estava determinado desde o princípio. E a grande mensagem para a minha vida é que nós devemos tentar fazer uma leitura notável da nossa vida e das circunstâncias, como Cristo fez, a partir das Escrituras, porque os propósitos de Deus na minha e na sua vida são propósitos santos. Jeremias capítulo 29, o Senhor Deus fala ao povo de Israel que estava cativo, aprisionado, e que duvidava do amor de Deus, por causa da circunstância em que eles estavam. E Deus disse através de Jeremias para eles: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. É necessário que eu leia as Escrituras, que eu tenha convicção do que elas estão ensinando, para que depois eu faça uma leitura correta do que está acontecendo na minha vida. Mas em terceiro lugar, esse texto fala conosco, que já conhecemos a Cristo há algum tempo, e que temos muitas vezes dificuldade de entender qual é a nossa missão. E então, em terceiro lugar, esse texto está dizendo: olha, vocês que foram chamados, vocês que tiveram um coração convertido, vocês que tiveram os olhos abertos, vocês têm uma missão. E a missão é: comece a pregar a respeito de Cristo. Pregue arrependimento, pregue remissão de pecados. Esta é a mensagem principal nos lábios de um cristão. E como nós temos dificuldade com isso, porque nós gostamos de falar de muitas coisas, e nós fazemos duas opções que são estranhas: ou nós falamos de coisas que são fúteis, que não têm a menor importância, ou nós decidimos falar das coisas difíceis das quais nós não sabemos nada. E basicamente as conversações dos crentes, elas acabam ficando dentro dessas duas linhas. Ou a gente fala daquilo que não tem a menor importância, ou a gente tenta descobrir se Adão tinha umbigo ou não. E a gente não faz o que Jesus mandou a gente fazer. O que Jesus mandou a gente fazer. E agora eu vou gerar uma dúvida, o pessoal da UCP vai ter que responder isso na próxima quarta-feira. O que Jesus mandou a gente fazer não foi nem ficar com fútil e nem pegar o complicado demais. O que Jesus nos mandou fazer é: prega arrependimento e remissão de pecados. Porque o que a mensagem da cruz, o que a mensagem da cruz evoca no coração de cada um de nós? A mensagem da cruz mostra para cada um de nós que aquele sofrimento todo que Cristo teve que levar sobre si é por conta dos nossos pecados. E se você crê em Cristo Jesus, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa das coisas que nós temos feito. Arrependimento não é uma coisa para acontecer uma única vez na nossa vida, exceto que o pecado tenha acontecido uma única vez. Mas se acontece pecado na nossa vida e se continua a acontecer, nós precisamos nos arrepender. Arrependimento é algo para ser experimentado diariamente na vida de um cristão. Nós temos homens nas Escrituras que foram íntimos de Deus, homens como Davi, que foram chamados de homens segundo o coração de Deus. E se você for fazer uma leitura de todos os fatos da vida desses homens, você vai descobrir que eles tinham pecado. Mas você vai descobrir também que eles eram homens humildes, que sabiam se humilhar diante de Deus. Homens segundo o coração de Deus são homens que sabem das suas limitações, e são homens que reconhecem os seus erros, e são homens que se humilham diante de Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de falar sobre arrependimento? Porque ninguém que não pratica arrependimento consegue falar sobre arrependimento. Péssimos praticantes do arrependimento não conseguem ensinar arrependimento. Arrependimento não é algo fácil, é algo doloroso, porque envolve admissão, envolve reconhecimento de culpa, porque envolve uma situação de consciência total da realidade dos fatos. E então arrependimento não é uma coisa que você faz uma única vez para se tornar membro de uma igreja. Arrependimento é algo que eu devo fazer todos os dias, diante da realidade do que nós somos. Somos pecadores,
e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Erramos em muitas coisas. Quando não erramos nas grandes, erramos nas pequenas. Davi, este homem que eu citei, segundo o coração de Deus, ele orava e dizia assim para o Senhor: Senhor, me perdoe dos meus pecados, me perdoe das coisas que eu falei, das coisas que eu fiz, e me perdoe até dos pecados que me são ocultos, porque é possível que eu tenha feito alguma coisa contra o Senhor ou contra a tua palavra que eu nem me lembre. Isso é arrependimento sincero, isso é humilhação, isso é humildade, e nós precisamos aprender com eles. Porque antes de podermos falar sobre arrependimento, nós precisamos crer neste Senhor que perdoa, que ama e que dá uma nova chance àqueles que se arrependem. E então nessa noite eu gostaria de falar com você que é meu irmão e que tem caminhado comigo na fé, e que tem caminhado talvez num outro rebanho, em outra cidade ou em outra igreja, mas que tem gastado tempo falando de coisas que não tem nada a ver com o arrependimento e com a remissão de pecados. O grande desafio do Senhor, a primeira exortação que o Senhor deu aos discípulos, é que eles pregassem arrependimento e remissão de pecados. É isso que a igreja precisa falar, precisa anunciar que há um Deus que enviou o Filho dele para pagar pelos nossos pecados, e que o único meio de você experimentar dessa graça e dessa misericórdia é uma admissão de culpa, é arrependimento. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício, você não precisa pagar nenhuma conta, você não precisa comprar um pedaço do céu. Você só precisa reconhecer que você é um pecador, e que você depende, carece, necessita daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Este é o portal de acesso, é o reconhecimento. Isso é tão importante que o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, disse aos discípulos: é necessário que eu suba, para que eu possa, junto com meu Pai, enviar o meu Espírito, o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que vai convencer os homens do seu pecado. Porque um homem não consegue se arrepender a não ser que Deus quebrante o seu coração. E então a oração que nós podemos fazer em última instância é que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que Ele encha o nosso coração com o Espírito dEle, para que a gente se arrependa. E então a gente deve pregar e dizer para os outros: vocês precisam se arrepender. Mas antes de pregar, nós precisamos orar para que Deus penetre esses corações, para que eles se arrependam, e contar a respeito do amor e da graça do Senhor, amplamente derramada sobre nós através da obra de Cristo Jesus. Remissão de pecados, o que é isso? Remissão de pecados significa que alguém pagou uma dívida que era sua. O termo remissão não é um termo comum dentro do nosso vocabulário, mas era algo muito comum, até na prática, dentro da cultura dos povos orientais. Um exemplo disso era dentro de uma família, quando um irmão morria e deixava algum tipo de dívida, o outro irmão que ficava vivo deveria pagar essas dívidas para remir o seu irmão, remir o nome dele, a não deixar que o seu nome ficasse sujo. E o que Cristo fez na cruz do Calvário foi assumir uma dívida que era nossa, para nos remir dos nossos pecados, para pagar a nossa dívida. E então a grande proclamação do Evangelho é a anunciação aos homens de que alguém pagou as nossas dívidas diante de Deus. Eu devo me arrepender dos meus pecados, e eu devo crer na obra realizada por Cristo Jesus. Este é o desafio, esta é a mensagem que Jesus disse que aqueles discípulos deveriam pregar. É isso que a igreja precisa proclamar. Nós perdemos muito tempo falando e discutindo sobre coisas que não têm a menor importância. Mas quantas vezes nós já paramos para conversar com um amigo nosso que trabalha com você, ou que talvez joga bola com você, ou com quem você de repente tem algum contato durante a semana? Quantas vezes você já parou e falou: olha, eu preciso ter uma conversa séria e urgente com você. Essa conversa não tem a ver com futebol, essa conversa não tem a ver com política, essa conversa não tem a ver com dinheiro, essa conversa tem a ver com a sua eternidade, essa conversa tem a ver com a sua alma. Qual é a sua segurança? Se você morrer hoje, onde você vai passar a eternidade? É este o tipo de conversa que discípulos precisam ter. É esse o tipo de conversa que cristãos precisam ter em algum momento com seus amigos, com seus parentes.
Eu preciso te contar algo muito importante. Nós temos uma dívida impagável com o nosso Deus, e a não ser que essa dívida seja consertada, nós estamos sentenciados a uma eternidade de punição no inferno. Porque depois da morte só existem dois caminhos: ou é céu, ou é inferno. Aonde você passará a eternidade? A única solução para esse problema foi Cristo Jesus. Ele se entregou em nosso lugar. Ele se entregou em nosso lugar para pagar uma dívida que era nossa. E Ele oferece graciosamente salvação e redenção a todo aquele que crer nele. Mas para crer nele você precisa admitir que, como um pecador, você está sentenciado ao inferno. E então, meu amigo, eu não posso me contentar em conviver anos ao seu lado e saber que de repente eu não poderei conviver a eternidade ao seu lado. Então eu tenho que falar de Jesus para você, enquanto eu tenho tempo. Porque a única coisa que o Senhor Jesus me mandou dizer a você é: se arrependa e creia na remissão de pecados. Qual foi a exortação de Jesus para os discípulos? Que eles aproveitassem o dom que Deus lhes dava para compreender as Escrituras. Que eles fizessem uma leitura notável como a de Cristo sobre os fatos à luz das Escrituras. E que eles abrissem os seus lábios para proclamar ao povo, às gentes, a respeito do arrependimento e da remissão de pecados. Mas em quarto lugar, o Senhor Jesus também faz uma outra recomendação a esses discípulos, e essa recomendação é ainda muito mais impactante. Ele diz aos discípulos que eles deveriam começar pregando primeiro em Jerusalém. Como isso é irônico, mas como isso é grande. Quem era Jerusalém? Jerusalém era a cidade mais incrédula que já existiu sobre essa terra. Jerusalém, Jerusalém, como diz o profeta, que mata os seus profetas. Jerusalém tinha uma tradição de matar profetas que falavam a verdade. Jerusalém tinha uma tradição de perseguir gente que começava a mexer com os assuntos inconvenientes. Eles fizeram isso muito tempo. Fizeram isso desde o início, desde a sua fundação. Mas eles coroaram toda a sua obra nefasta e as suas transgressões com a maior de todas as coisas terríveis que uma cidade pode fazer. Eles mataram o Filho de Deus. Eles gritaram para que o Filho de Deus fosse crucificado. Eles curtiram, naquela tarde do julgamento de Jesus, eles curtiram a morte de Jesus. E quando Jesus ressuscita, Ele manda começar a pregar, sabe por onde? Por Jerusalém. Imagine esses discípulos que ficaram com medo de ficar em Jerusalém, que ficaram revoltados, chateados, entristecidos com a postura dos líderes religiosos de Jerusalém. Esses discípulos que inclusive não abandonaram a frequência lá no templo de Jerusalém, dentro dos cultos do judaísmo, eles continuaram indo fazer as suas orações lá, porque Jesus os mandou ficar ali. Fiquem aqui nessa cidade e comecem a pregar arrependimento e remissão de pecados a partir daqui. Apesar dessa cidade ser uma cidade tenebrosa, essa cidade era o centro da religião nos dias de Jesus. É mais uma ironia. Como que pode o centro da religiosidade naqueles dias ser a cidade mais incrédula? Mas é fato. E isso não era diferente em cidades circunvizinhas. Cafarnaum, por exemplo, foi o lugar onde aconteceu o maior número de milagres de Jesus. E Jesus disse: você, Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que em ti se fizeram, Sodoma e Gomorra existiria até hoje. Para você que não tem muito conhecimento das Escrituras ainda, Sodoma e Gomorra foram duas cidades destruídas por Deus, lá no Antigo Testamento, por causa da sua impunidade, da sua imoralidade. Deus não suportou a maldade deles. E Deus diz a respeito de Cafarnaum, que é uma cidade próxima a Jerusalém: se eu tivesse mandado meu filho lá para Jerusalém, eles teriam se arrependido, estariam vivos até hoje. E vocês viram e ouviram o próprio Filho de Deus e não se arrependeram. Mas o amor de Jesus é tão grande, o amor de Deus é tão grande,
que Deus manda evangelizar exatamente esse povo ruim, essa gente má, esses religiosos vazios de amor, de coração, de alma, vazios de fé, vazios de arrependimento. Jesus manda começar por eles. Comecem a pregar a partir de Jerusalém. Eu tenho certeza que você, como eu também, como todos nós, convivemos com gente que aos nossos olhos parece ser irreconciliável com Deus. Gente que a gente mesmo diz: olha, fulano de tal não tem jeito. Deus tenha misericórdia da minha vida, está falando isso, mas fulano de tal não tem jeito. Sabe por onde Jesus quer que você comece? Jesus começa por esse daí. É esse aí. Uma vez uma mocinha aqui da igreja chegou para mim: pastor, eu estou confusa na escola, porque tem 3 grupos na escola. Tem o grupo dos bonzinhos, tem o grupo do meio e tem o grupo dos maus. E eu preciso me encaixar em algum lugar. Com quem eu fico? Fica com os maus. Você vai estar sendo bíblica. Não, pastor, mas e aquele ditado lá que diga com quem andas e te direi quem és? Eu falei assim: olha, Jesus sofreu com isso, porque Jesus comia com comilões e bebia com beberrões, e começaram a falar de que Jesus era um comelão e um beberrão. E você acha que ele deixou de andar com esse povo por causa disso? Não, ele não deixou, porque ele mesmo disse: eu não vim para os sãos. Sãos não precisam de médicos, eu vim para os doentes. A obra de Jesus é para aqueles que reconhecem, que admitem que precisam de ajuda. E então está aqui um ensino profundo para o nosso coração. Por onde eu devo começar pregando arrependimento, pastor? Por onde eu devo começar pregando remissão de pecados? Eu devo começar por onde ninguém mais quer começar. Eu devo começar pelo grupo que ninguém mais quer falar. Eu ouvi há 2 semanas atrás, no congresso onde eu participei, um indiano cristão com a alma pegando fogo por proclamar o evangelho. E logo depois da conversão dele, ele começou a pedir a Deus que ele queria trabalhar com alguém. E ele não sabia muito bem para onde ir, porque na cidade dele só tinha gente que não era convertida. Ele não sabia por onde começar. Ele queria começar a pregar o evangelho. E ao redor da cidade onde ele mora, lá na Índia, assim como na maioria das cidades da Índia, existe uma tribo lá, que é chamada a tribo Badi. E o povo Badi é conhecido como o povo do serviço da escravidão sexual. Todas as mulheres do povo Badi são prostitutas, todas. São casadas, têm maridos, têm filhos, mas todos que nascem com sexo feminino são prostitutas. Todas. É a sentença da tribo. A Índia é dividida por muitas castas, e a casta do povo Badi é a casta responsável pela venda de sexo. E é tão terrível isso que os pais, quando recebem um filho, uma filha, ou quando ficam sabendo que uma filha está para nascer, eles já fecham um contrato com casas de prostituição antes da criança nascer. E a prostituição começa na infância, por obrigação. E uma das coisas mais horrorosas que esse povo pratica é o sexo grupal da família. E então eles fecham pacotes com turistas e com gente que vem de fora, onde ficam a avó, a mãe e a neta se prostituindo na mesma sala, com homens diferentes. E ele falava que ele tinha até vergonha de passar perto desse lugar, mesmo antes de ser convertido. E depois de convertido, ele começou a orar a Deus e pedir um lugar para trabalhar, e adivinha para onde Deus mandou ele? Ele falou: você vai falar com o povo Badi. É com eles que você vai trabalhar. E ele começou um trabalho entre eles há poucos anos atrás. E aí algumas dessas moças e essas meninas começaram a ser recuperadas e tiradas de dentro dessa casta, dessa tribo. Mas é um problema tão sério, porque elas não podem participar das escolas, porque elas não são aceitas em escola nenhuma. E então, junto com isso, ele teve que orar a Deus para que Deus mandasse professoras que estivessem dispostas a trabalhar com meninas Badi, para que ele pudesse montar uma escola para poder ensinar essas meninas. E eles hoje têm uma escola que eles ensinam essas meninas, porque elas não podem ser inseridas em outros contextos, porque as outras castas não as aceitam. Mas sabe o que é extraordinário em tudo isso?
que quando nenhum homem aceita, Cristo aceita. E é esta mensagem que ele leva para aquelas meninas. Cristo as aceita, como elas estão, e ele produz transformação na vida delas. E a cultura desse povo Bade, na região onde ele está sendo transformada pelo poder do Evangelho. Jesus mandou os discípulos começarem por onde? Comece por Jerusalém. Eu não sei qual é o seu Jerusalém, mas hoje o Senhor, através da palavra dele, tem um recado para você, tem um recado para todos nós. Comece por Jerusalém. Ah, pastor, mas é impossível, Jerusalém é um lugar difícil, o Senhor não conhece a minha Jerusalém. Eu digo para você, não há impossíveis para Deus. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Não há uma vida tão perdida que Deus não possa recuperar. Se você lembrar dos relatos de Marcos a respeito da cura de um cego que foi encontrado pelo Senhor Jesus, próximo de uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E ao encontrar este cego, o Senhor Jesus começa uma cura nele e depois pede para ele falar: olha, o que você está vendo? Ele falou: estou vendo homens andando, mas os homens parecem árvores. Aí Jesus toca nos olhos dele novamente e abre os olhos dele, e depois ele enxerga corretamente. Essa história é muito interessante porque não só pelo poder miraculoso do Senhor Jesus de curar, mas é interessante por causa da questão geográfica. Há uma citação ali a respeito da cidade de Cesareia de Filipe, e a cidade de Cesareia de Filipe é a chave para o entendimento desse texto. Porque, para vocês terem ideia, a cidade de Cesareia de Filipe era considerada a boca do inferno. Por que a boca do inferno? Primeiro porque tinha uma caverna gigantesca lá, uma gruta aberta, e essa gruta era um lugar onde era oferecido sacrifícios a demônios, porque o povo daquela época acreditava que aquilo ali era um acesso direto ao inferno, e alguns que buscavam o favor dos demônios faziam culto naquele lugar. Dentro daquela cidade havia um centro de adoração a Baal. Naquela cidade existia a casa de um dos governadores, e era uma cidade idólatra, uma cidade que era extremamente influenciada pela mitologia grega, e eles adoravam algumas imagens mitológicas dos gregos, como seres que têm metade do corpo de gente e a outra metade de animais. E essa cidade era conhecida na época como o portal do inferno. E adivinha onde o Senhor Jesus curou um cego? E não apenas curou a visão dele, mas disse-lhe que os seus pecados estavam perdoados na boca do inferno. Significa que não tem lugar ruim demais, e não tem gente perdida demais que Jesus não possa alcançar e transformar. Por onde Jesus quer que você comece a pregar o Evangelho, Jesus quer que você comece por Jerusalém. Eu não sei qual é a sua, eu tenho uma, mas é por lá que eu tenho que começar. Não escolha pessoas boas aos teus olhos para ouvir o Evangelho. Aquela história: fulano só falta ser crente, vamos pregar o Evangelho para ele. Primeiro que não existe isso, só falta ser crente. Ou você crê em Jesus, ou falta tudo. Não existe 99% salvo. Ou você crê em Cristo Jesus e é salvo, ou você não crê e já está condenado, e não importa o quão bonzinho você seja. Ah, pastor, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não traio minha esposa, eu pago os meus impostos corretamente, então eu tenho certeza da minha salvação. Você está perdido. Uma cidade que se portava dessa maneira, o Senhor Jesus escreveu para essa cidade e diz: olha, vocês pensam que vocês têm alguma coisa, vocês acham que vocês são ricos, que vocês estão bem vestidos, mas eu digo para vocês, vocês não passam de cegos, de pobres e de nus. Porque sem Cristo Jesus o homem não passa de um pobre, cego e nu. O que o Senhor Jesus quer de nós, discípulos dele? Que nós leiamos as Escrituras e nos valemos desse dom que ele nos deu de compreender. Que nós façamos uma leitura correta das circunstâncias da nossa vida a partir da palavra de Deus. Que nós preguemos arrependimento e remissão de pecados. Que nós comecemos por Jerusalém. E por último, que você não se espante disso não agradar as outras pessoas. Porque o Senhor Jesus disse: olha, vocês são minhas testemunhas. Versículo 48: vós sois testemunhas dessas coisas. Do mesmo jeito que me perseguiram,
e que me mataram, vão fazer com vocês. Quando um crente começa a desfrutar de todo tipo de trânsito livre no mundo, alguma coisa está errada. Porque Jesus não mente, a palavra de Deus não mente. E a palavra de Deus diz: eles me odiaram, eles vão odiar vocês. Eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Pode até acontecer, como aconteceu lá em Atos, uma simpatia do mundo com a revolução que a igreja produz. Uma igreja centrada em Cristo Jesus é revolucionária, porque ela anuncia amor, porque ela faz com que as mazelas sociais sejam diminuídas aonde ela está. Mas os indivíduos da igreja, as testemunhas de Cristo, sempre receberão a mesma reação do mundo. E que reação é essa? Não é simpatia. É a mesma aversão natural que os pecadores têm a Cristo, os pecadores também têm aqueles que são testemunhas fiéis de Cristo Jesus. E os apóstolos experimentaram isso, porque eles foram caçados, perseguidos e assassinados. E então o que o Senhor Jesus está dizendo: olha, seja uma testemunha fiel, você sabe desses fatos, conte esses fatos e viva por esses fatos. Ainda que isso implique em colocar você na contramão do mundo. Eu temo que nós sejamos uma igreja no século 21 que está muito mais preocupada em ser aprovada pelos homens do que ser uma fiel testemunha de Cristo Jesus. Então muitas vezes nós deixamos de dizer as verdades inconvenientes que precisam ser ditas, para falar o blá 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 que os homens sem Deus gostam de ouvir. Então quero encerrar esta mensagem nesta noite, evocando em nosso coração aquele mesmo espírito de coragem, de intrepidez, com o qual todos estes apóstolos foram dotados por Deus, para dizer a vocês que todos nós precisamos pedir a Deus intrepidez e coragem para dizer a verdade que precisa ser dita, para viver a verdade que precisa ser vivida, porque todos nós falhamos em muitas coisas, e todos nós precisamos não só do perdão, mas precisamos da capacitação do Espírito de Deus para vivermos como boas testemunhas. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que é Deus quem efetua em vós, em nós, tanto querer quanto o efetuar. Eu não vou querer ser mais santo, mais justo, para ser uma testemunha mais afinada com Cristo, a não ser que eu esteja cheio do Espírito de Deus, a não ser que eu busque ao Senhor de todo o meu coração. Então eu gostaria de desafiá-los para que nós buscássemos uma vida mais íntima com o Senhor, que falar da ressurreição e da crucificação de Cristo Jesus não seja apenas um assunto para uma vez no ano, quando estivermos comemorando a Páscoa, mas que seja algo real todos os dias na nossa vida.